Irmãos, a nós que ficaremos aqui nessa noite para meditar, eu convido você a abrir sua Bíblia, livro de Lamentações de Jeremias, Antigo Testamento, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ter uma meditação aqui nesse texto, nessa noite. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Apenas 3 versos que eu vou ler para essa noite, nós meditarmos a base da nossa mensagem no versículo 21, mas eu vou ler versículo 19, 20 e 21 de Lamentações 3, a partir do verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu peguei alguns trechos da nossa cantata para ler para os amados irmãos. Nós ficamos tão atentos na música e às vezes esquecemos de ler a letra junto com o coral, mas deixe-me ler para vocês. Canta aos anjos harmonias ao nascer, nasce o Salvador. Traz do céu o Rei Messias, paz com Deus e santo amor. Cantem povos exultantes, cantem salmos triunfantes, aclamando o seu Senhor, nasce Cristo, o Redentor. Toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus, Natal, Natal, Natal. Hoje é nascido o Rei Divinal, Natal. Anjos proclamam com exultação, paz na terra aos homens. Os céus anunciam com vibração, Cristo nasceu em Belém. Seguem anjos proclamando paz à terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus. Também dizei, de joelhos adorai-o, ele é o Cristo, o grande Rei. Nós acabamos de ouvir essa mensagem que é o culto que nós prestamos junto com o coral em direção a Deus. Mas por um instante eu queria trazer para vocês, imagine vocês se esse profeta, esse Jeremias, que escreve esse livro de Lamentações, estivesse aqui conosco. Observem bem a situação de Jeremias. Quem é esse homem? Nascido em Jerusalém, ele era dedicado na sua vida adulta ao ministério profético. Pregador da palavra, responsável para levar a mensagem de Deus diante do povo, a mesma responsabilidade que eu tenho diante de vocês aqui. Ele era um profeta que se destacava pelo seu sentimento. Jeremias era diferenciado dos outros profetas por causa disso. Os outros profetas, eles tinham a missão de trazer a mensagem de Deus para cada pessoa, mas eles não demonstravam em todo o tempo o sentimento da mesma forma que Jeremias demonstrava. Então, Jeremias é esse profeta sentimental, de um coração turbulento, que foi escolhido um pouco contra a sua vontade para servir a Deus. Deve ter brigado com Deus. Senhor, o Senhor vai me mandar para fazer essa missão tão difícil, para profetizar diante de um povo que está longe do Senhor. Então esse coração de Jeremias, ele estava assim, temeroso para trazer, porque ele ia profetizar uma tragédia diante de um povo que estava longe de Deus. Ao mesmo tempo que ele trazia a mensagem de Deus para esse povo, ele também iria profetizar uma tragédia para um povo que realmente andava bem longe de Deus. Ou seja, ele iria proclamar um desastre que seria se o povo continuasse rebelde aos mandamentos de Deus. Iria falar para o povo, se vocês continuarem andando da forma que vocês estão andando, longe de Deus, vocês vão de mal a pior. Ele sabia disso, mas ele precisava ir. Então esse homem vai lá e começa a pregar. Ele sofre pressão e zombaria por causa desse povo, porque ninguém queria acreditar na missão ou na mensagem dele. Ninguém queria aceitar que Deus faria aquilo com eles, o que ele estava profetizando. Ele ficou revoltado com isso. Revoltado porque ele foi perseguido por aqueles que ele queriam bem. Ele estava pregando para o seu povo.
aqueles que Deus colocou na vida dele, e mesmo assim o povo estava perseguindo Jeremias. Sofreu essa pressão, essa rejeição e essa zombaria do povo por causa da sua difícil missão. Era como se 40 anos de ministério desse homem fossem ou tivessem sido desperdiçados. Porque tudo o que ele profetizou em certo momento se cumpriu. Ele pensava que tinha trazido uma mensagem ao povo, mas o povo não deu ouvido à sua mensagem. Ele estava servindo a esse rei. Jeremias servia a Deus, então ele escreve esse livro, trazendo para nós 5 lamentos. E o texto que nós lemos faz parte do terceiro lamento que ele traz para esse povo. Um povo que ele exortava a se arrepender, a voltar para Deus e a confiar nesse Deus. Esse é o Jeremias que nós vemos aqui, que estava trazendo uma mensagem para um reino, e esse reino estava próximo a ser totalmente destruído. O povo iria ser cativo e nenhum deles ficaria ali naquele local. As lições de Jeremias eram muito importantes para aquele povo, da mesma forma que é importante para nós aqui nesse dia de hoje. No fundo de tudo isso, a calamidade veio em cima daquele povo, então Jeremias era aquele homem que lamenta. Ele lamenta profundamente porque a mensagem que ele tem é algo verdadeiro. Ele lamenta porque ele é um emissário de Deus diante do povo. Ele lamenta porque o povo não ouve a mensagem que ele tem para trazer para eles. Sabem por quê? O povo colocou as suas esperanças em locais errados. Primeiro, eles colocaram na dinastia de Davi, um grande rei que nós conhecemos. Eles acreditavam porque era a dinastia de Davi, nada poderia acontecer com eles. Nenhum outro reino poderia ganhar as batalhas deles. Nenhum outro reino prevaleceria sobre eles. Segundo, é que eles acreditavam que Deus jamais deixaria que o seu santo templo construído em Jerusalém pudesse, assim, o seu santo templo construído pudesse ser destruído por um povo. Deus jamais vai deixar que esse templo seja destruído. E terceiro, eles colocaram a esperança deles na intervenção do Egito, um grande reino. E assim eles pensavam, nada vai nos acontecer. Nada disso pode nos acontecer porque Deus está do nosso lado. Mas eles estavam colocando a esperança em lugar errado. Talvez seja dessa mesma maneira que nós chegamos aqui nessa noite. Cada um com a sua circunstância de vida, cada um com a questão a ser resolvida. A bem da verdade é que nós estamos prestando culto a Deus. Tudo que nós fazemos, reunimos, cantamos, oramos, louvamos aqui, é direcionado a Deus. Mas nós chegamos com as nossas dificuldades aqui, não é mesmo? E assim, diante disso, imagine só, como deve ser difícil para o coral cantar e até mesmo pregar, para aquele jovem que depois de estudar tanto, não passou no vestibular. Ele sabe muito bem que Deus está na vida dele, mas ele não conseguiu essa vitória. E aí, como que fica? Como é difícil para nós cantar canções tão bonitas que nós cantamos, ou até mesmo pregar, para aquela pessoa que ainda não conseguiu o seu trabalho e está passando por dificuldades. E ele quer respostas. E ele quer resolver o seu problema na sua casa, um pai de família talvez, e está por essa dificuldade, como cantar e pregar para aquela pessoa, então, que perdeu o seu trabalho, num final de ano. E ele tem esse problema para resolver. Preciso arrumar um novo trabalho. Como fazer isso? Como cantar desse amor e pregar também para aquela pessoa que passou por dificuldades por uma boa parte da sua vida e está pensando, há esperança de vida melhor para mim? Será? Será que há esperança para que eu caminhe de forma correta com Deus e Deus me ajude nas minhas dificuldades? Como cantar desse amor que nós cantamos aqui, até mesmo pregar quem tem familiares que passam por dificuldades? Isso é uma boa pergunta. Pela manhã nós levantamos um momento de oração aqui e alguns irmãos ergueram suas mãos e falaram dos seus pedidos, e nós reconhecemos e oramos como igreja por esses irmãos, e continuamos orando ao longo da semana, irmãos que anotam os pedidos de oração de cada um e levam para suas casas e eles oram. Como cantar desse amor? Como pregar desse amor, dessa esperança? Como cantar desse amor então?
para quem perdeu um ente querido, alguém próximo, de trazer esperança para essa pessoa, de falar para ele: seu Deus está aí, o seu Deus vai conduzir você. São perguntas difíceis, que a mesma coisa ou a mesma questão que Jeremias enfrentou porque ele pregava a mensagem de Deus, mas pregava por um povo que estava longe, e da mesma forma que nós podemos pregar por toda uma congregação, e essa congregação não ouvir o que Deus tem para eles. Observem bem algumas oportunidades que nós temos, nós podemos abrir para os irmãos erguer as suas mãos e falar: conte um pouco da sua história. Eu tenho certeza que muitos aqui, os mais corajosos, com certeza vão erguer a mão e falar: a minha história é essa, essa e essa. Eu preciso encontrar a esperança na minha vida. Eu preciso superar as minhas dificuldades. Mas não pense vocês que isso acontece só nos domingos de culto, não. Ao longo da semana nós temos o privilégio, aqui na secretaria, reverendo Giovanni também, de ter alguns irmãos que nos visitam. E nessas visitas, ao longo de boas conversas, alguns trazem os seus sonhos que ainda esperam realizar. Alguns trazem um pouco de alegria para nós. Alguns também trazem um pouquinho de tristeza e situações que passaram, estão passando, enfim. Cada um conta um pouco da sua vida. A bem da verdade também, irmãos, é que uns que só passam para beber café, tá bom? Abrindo um parênteses aqui. Ele chega, bebe o cafezinho dele ali, e a gente ri um pouco e ele se vai. Mas são irmãos que precisam de uma palavra de esperança. Uma palavra que venha de Deus para a vida deles. Então é isso que acontece. Nós falamos de muitas coisas. E nós buscamos muitos motivos para encontrar a Deus novamente trazendo essa esperança para nós. Mas é em meio a esse momento difícil que Jeremias tomou uma atitude que começa a fazer sentido para ele e também começa a fazer sentido para nós, que é a base da nossa mensagem, que se chama esperança. E está aí no versículo 21, quando ele fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí sim, o que nós cantamos, o que nós oramos, o que nós louvamos com a equipe de louvor, começa a fazer todo sentido em nossa vida. Quando nós começamos a buscar na nossa mente momentos de louvor e momentos em que Deus fez diferença em nossas vidas. Jeremias deixou de olhar para a sua própria miséria para lembrar de momentos ou da misericórdia de Deus. É da mesma forma que nós precisamos então viver. Nós precisamos às vezes deixar de lado nossas dificuldades e focar na nossa solução. E o focar na nossa solução é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É saber de que alguém morreu em nosso lugar, é saber de que alguém se sacrificou em nosso lugar. E hoje nós somos justificados com esse sacrifício que houve para nós. Quando nós fazemos assim, aí sim, aquele jovem que não passou no vestibular vai ter esperança renovada de continuar sabendo: Deus está comigo, e eu sei que eu vou me esforçar e Deus jamais vai faltar comigo. Aquela pessoa que perdeu um ente querido pode saber: olha, vai fazer muita falta aquela pessoa querida na minha vida, mas mesmo assim, eu sei que Deus vai me ajudar a superar, não esquecer, mas superar essas dificuldades. Aqueles que procuram trabalho, que perderam trabalho, quando eles trazem à memória essas questões que traz esperança, que vem de Deus, quando começa a ver com os olhos as benfeitorias de Deus em suas vidas, sim, aí eles estão no lugar certo. Não digo que é fácil quando a situação à nossa volta tende só a piorar. Mesmo que você se alimente todos os dias, que você busque esse alimento todos os dias e tenha o alvo sempre de alertar todos aqueles que estão à sua volta, mesmo assim, às vezes, nós tendemos a esmorecer, a perder essa esperança. Nós esquecemos. Jeremias também passou por essa dificuldade. E não pense você que ele era melhor do que nós, não. Porque em certo momento ele disse que nunca mais falaria em nome de Deus. Ele já tinha perdido a sua noção. Ele tinha perdido ali o seu referencial de vida. Ele já não sabia mais o que fazer porque ele estava profetizando uma calamidade.
Então, a ênfase do seu chamado em torno do reino ou do povo de Deus, ele fala sobre uma queda de um reino e um posterior restauração. Ao mesmo tempo que ele é bênção para aquele povo, o povo via ele como maldição. Então, não pensem vocês que é fácil passar por essas situações e buscar em Deus essa esperança. Nós somos falhos, assim como Jeremias. Há um filósofo chamado Henry Mankell. Ele diz, porque a nós escreve sobre isso, falando que essa esperança em que Jeremias alcançou ou continuou, que trouxe alegria para o coração dele, ele define da seguinte forma: a esperança é uma forma de crença patológica na ocorrência do impossível. Sabe o que ele quer dizer? Que o que nós acreditamos é loucura, é uma doença, que nós não precisamos mais. Mas esse homem é um homem que não acredita em Deus. Esse filósofo é um homem que jamais vai adorar a Deus, segundo ele, é um cético, um homem que não vai ler a palavra de Deus, mas que vai criticá-la. Por isso que ele fala: a esperança que vocês têm, cristãos, é uma doença patológica, mas para isso nós temos pessoas convertidas, estudiosos, pessoas inteligentes que nos trazem informações que refutam tal pensamento, e um deles, pastor A.W. Tozer, disse: a esperança é uma alquimia divina que transforma o metal ignóbil da diversidade em ouro. Sabe qual a forma que ele fundamentou esse pensamento dele? Está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 a 8, que eu leio para vocês agora. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Isso quer dizer que a fé que nós vejamos as circunstâncias da realidade pelos olhos de Deus, ou a realidade de Deus, isso traz consigo uma esperança. Quando nós conseguimos, ou quando nós temos a oportunidade de enxergar as situações que nós estamos passando, mas de saber que por trás disso há um Deus grandioso, aí nós conseguimos enxergar esperança em todas as situações. Nós chegamos a dizer que Deus me deu a oportunidade de passar por isso, porque Ele está me moldando, está me lapidando, e está fazendo com que eu cresça espiritualmente e dependa mais e mais dEle. Por isso, Jeremias traz à sua memória aquilo que dá esperança, de um Deus que prometeu um Salvador, de um Deus que tinha tirado o seu povo do Egito, de um Deus que estava caminhando dia após dia. É o mesmo Deus que nós oramos, que nós adoramos nessa noite. É Ele que nós trazemos à memória para nos dar esperança diante das nossas dificuldades ou diante das nossas perguntas que nós fazemos. Para nós, para os nossos queridos, para os nossos filhos, familiares, amigos próximos, aqueles que nós nos importamos e que está longe de Deus. É esse Deus que nós buscamos quando nós precisamos de esperança. E Jeremias faz justamente isso. Por isso que ele... Primeira coisa, no verso 22, ele lembra da misericórdia do Senhor. E essa misericórdia, ele fala, são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Aquilo que nós merecemos, Ele não nos deu, mas Ele foi misericordioso com cada um de nós. Isso permeia o coração de Jeremias e vai renovando as suas forças para o seu ministério, sabendo que eu poderia estar morto, mas hoje eu sou um servo do Senhor e misericórdia foi derramada sobre minha vida. Por isso eu tenho condições de pregar para o Senhor, de levar essa mensagem a esse povo. Por isso que nós nos reunimos aqui, porque essa misericórdia está sobre nossas vidas também. As misericórdias desse grandioso Deus. Segundo é que ele fala da fidelidade de Deus no versículo 23. É esse Deus fiel que te buscou, que te salvou, que entregou o seu Filho no seu lugar. Ele vai continuar sendo fiel a você.
Seja qual for a circunstância que você está passando, o desafio que você está passando, as respostas que você precisa, Deus vai ser fiel à sua vida, à vida de todos nós. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Basta você olhar na palavra de Deus, esmiuçar a palavra de Deus, aprender quem é esse Deus pela sua palavra bendita que Ele nos dá, e você vai saber de tantas promessas que Ele tem para cada um de vocês. Terceiro, Ele fala da salvação que veio de Deus no versículo 26. Esse Deus que te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, e agora você é justificado pelo sangue do seu Filho. Esse Deus te prometeu uma salvação, Ele vai cumprir. Ele vai caminhar com você até aquele grandioso dia que você vai estar na frente dele. Essa é a esperança que permeou a mente de Jeremias. Nós a conhecemos muito bem e nós sabemos disso. Cantamos aqui. E no meio da cantata você pode ver que eles usavam sempre a palavra ou o nome de Jesus Cristo. É isso que nós celebramos esse mês. Todos nós celebramos o nascimento desse menino. Nós louvamos ao Senhor, a bem da verdade que precisamos celebrar o nascimento dele todos os dias em nossas vidas, porque ele nos trouxe esperança de morar diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, observem bem o que Paulo traz para nós quando relata sobre essa esperança. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Quando Paulo fala isso, ele estava justamente debatendo com o povo que não acreditava em ressurreição. E se esse povo que não acredita em ressurreição tivesse ganhado dele, se tivesse superado Paulo nos seus argumentos, Paulo poderia dizer: então quer dizer que Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, em vão foi todo esse culto que nós fizemos. Em vão é o trabalho, em vão o nosso ajuntamento solene. Então ele prossegue: de que vale ser cristão se o que nos cabe nessa vida é apenas sofrimento, se não podemos esperar qualquer glória futura? Isso quer dizer que Paulo falou, se a nossa esperança só limita aqui para essa vida, se esse Cristo morreu e não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos. Mas ele estava refutando um pensamento, e Paulo está falando, está glorificando a esse Deus. Ele dá graças a esse Deus que, reconhecidamente pela história, buscou Paulo, transformou sua vida, salvou esse homem, transformou ele num mensageiro. E isso que traz esperança à vida de Paulo, a mesma esperança que vem na vida de Jeremias, a mesma esperança que vem nas nossas vidas. Nós ouvimos há um mês todo sobre morada no céu. Reverendo Giovanni trouxe essas informações para nós por um bom tempo, nos explicando o que é essa morada no céu. Estudamos o livro de Apocalipse. Um tempo depois nós encontramos o reverendo Weber, que nos deu detalhes dessa morada. E nós ficamos aqui como quem sonha, né? Eu vou fazer parte desse povo. Um dia eu vou estar lá. Cheio de perguntas, respondeu todas as perguntas e nós ficamos como quem sonha diante de tantas informações. É dessa forma, é isso que traz esperança ao nosso coração. De saber que existe uma promessa que está sendo cumprida e que vai ser finalizada no devido tempo e que o seu povo será resgatado e esse céu será a nossa morada e nós vamos estar junto com esse Salvador. Quando você começa a pensar nisso, ou talvez quando você começa a pensar lá atrás, quando você não tinha Cristo Jesus. E você teve um encontro verdadeiro com esse Cristo Jesus. E você sabe que esse Cristo Jesus morreu por você, entregou-se naquela cruz. E você hoje está em outra condição. Você professou sua fé, você foi batizado, você esteve aqui na frente ou em alguma outra igreja. E você falou, esse é o meu Salvador. É isso que traz esperança na sua vida. De superar as dificuldades. Porque esse é o nosso Deus. Momentos alegres e momentos difíceis sempre está conosco. Mesmo que a situação seja uma situação que fuja do nosso controle, mas jamais irá fugir do controle de Deus. Sabe por quê, meus amados? Porque é Ele que nos sustenta. Não são os nossos pensamentos, mas são os dele. São as decisões dele sobre nossas vidas e não as nossas decisões.
nós precisamos então trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ou seja, Deus é a nossa herança, conforme Salmo 73, versículo 26. É Ele que é a nossa herança, é Ele que é o nosso quinhão, é esse Deus que é a nossa eterna força e esperança e bênção. Esse Deus que traz para nós todo o suprimento que nós precisamos, que supre todas as coisas, que no devido tempo coloca as respostas para as nossas vidas. É esse Deus que permite que mesmo você, quando sacrifica Ele diante de uma dificuldade, que isso acontece muito, quando precisamos abrir mão de coisa, meus irmãos, parece que a primeira coisa que nós abrimos mão é Deus. Ainda não tenho tempo para Ele. Vou resolver meus problemas e depois eu vou estar diante dEle. Isso acontece muito. Tenho visto isso acontecer várias vezes. Falo aqui de causa conhecida. Então, esse Deus então que nos traz esperança e bênção na nossa vida, é esse Deus que deve permear sempre o nosso coração. Quando você quer trazer esperança à sua vida, quero trazer ao meu coração aquilo que me dá esperança. Comece a lembrar de tudo que Deus fez para você. Comece a trazer para a sua vida aquilo que alegra o seu coração. Momentos como esse, nós estávamos cultuando como povo de Deus no dia 18 de dezembro. Tivemos uma cantata maravilhosa. Isso traz alegria. Eu pude ver aqueles irmãos que ensaiaram e eles se colocaram ali diante de nós e louvaram a Deus. Nós tivemos a oportunidade de louvar com Ele, de prestar esse culto. É isso que traz esperança às nossas vidas, é isso que dá renovo dia após dia, é isso que nos conduz como povo de Deus. Sabem por quê? Hebreus 13, versículo 8, porque Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Isso traz regozijo, isso traz tranquilidade, isso traz paz, isso traz alegria ao nosso coração. Porque não depende nem de mim, não depende de você, não depende de nenhum de nós. As promessas foram feitas, serão cumpridas. E uma delas foi justamente esse Cristo Jesus, que lá atrás se sacrificou para você, trazendo uma nova esperança para a sua vida. É esse mesmo Cristo que ontem e hoje é o mesmo para sempre. Sabe o que nós precisamos fazer, meus amados? Então, nós devemos nos prostrar em rosto terra diante do Senhor e nos sujeitar a Ele sem murmurar, sabendo que a seu tempo Ele nos livrará. Quando nós começarmos a permear o nosso coração, a encher o nosso coração com aquilo que nos dá esperança, tirado da palavra de Deus, começarmos a ver o reino de Deus diante de nós e almejar saber mais e mais do Senhor, nós vamos viver bem melhor. Aí, quem sabe, todas as coisas que são cantadas, orações que são feitas, textos que são lidos, comecem a fazer diferença em nossas vidas. Mas eu queria voltar então, depois dessa mensagem, só concluindo para os amados irmãos, ler uma parte da nossa cantata para encerrar essa mensagem diante de vocês e aplicar às nossas vidas. Está escrito assim, uma das letras: habita em nossos corações, infante Rei Jesus, pois desejamos contemplar visões de tuas luzes. Nos céus proclamam anjos o amor de Deus fiel. Vem, Senhor, em nós morar, eterno Emanuel. Vem Cristo em nós morar. Sublime amor, amor que é sem limite, sublime amor que nunca falhará. Eu cantarei por toda eternidade a maravilha do grande amor sem par. Grandioso dom, o prometido, grande presente do Pai de amor. Ele é o Rei da paz, Rei da paz. Maravilhoso, Cristo o Messias, Deus de amor, Cristo o Messias, precioso dom, eterno dom, grandioso dom de amor. Não sei qual a forma que você chegou aqui nessa noite. Não sei quais os desafios que você tem durante a semana restante do ano e até mesmo no ano que se iniciará daqui uns dias. Mas saiba bem, Deus sempre estará com você.
e que isso seja, na sua vida, algo que lhe traga esperança. Que diante dos desafios que você tem para superar, que você deposite sua confiança nesse Deus fiel, esse homem, esse Deus, essa pessoa que tem derramado o seu amor por vós. Que nos desafios e nas respostas que você espera, nas dificuldades que você vive, faça igual Jeremias, coloque esperança no seu coração, lembrando sempre do que Deus fez na sua vida, sendo misericordioso, sendo gracioso, sendo amoroso com cada um de você. É assim que nós precisamos viver, é dessa maneira que nós precisamos caminhar como povo de Deus, sempre trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Que Deus possa nos abençoar e Deus seja grandemente misericordioso conosco, porque nós duvidamos dele muitas vezes. E é somente pela misericórdia mesmo de Deus que nós continuamos caminhando. Nós temos muitas coisas, muitos desafios a superar, mas para isso precisamos acreditar plenamente em nosso Deus. Ele tem as respostas que você quer, mas no tempo dele, da forma dele. E acredite, o que Deus tem de melhor para você, Ele vai colocar na sua vida. Apenas confie nele. Que Deus seja assim conosco hoje e sempre. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus, vamos louvar a esse Deus através da oração. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque quando nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e lembramos dos Seus grandes feitos para as nossas vidas, nós lembramos da Tua bondade sobre nossa vida, desse amor tão grande, ó Deus, da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Isso traz conforto para todos nós. Por outro lado, ó Pai, quando nós resistimos à Tua palavra, quando nós caminhamos no sentido contrário, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, nós somos afligidos pelo medo, pela desesperança, ó Deus, pela falta de confiança no Senhor, nós somos afligidos por tudo isso. E nós nos entregamos, ó Deus, a essas mazelas das nossas vidas, sem acreditar no Senhor. Quando nós estamos longe do Senhor, ó Deus, não conseguimos enxergá-lo da forma que o Senhor merece. Mesmo o Senhor sendo misericordioso, amoroso, fiel e caminhando com a gente, ó Deus. Portanto, ó Pai, que as palavras que nós encontramos na Tua palavra, na palavra de Deus, na palavra do Senhor, possa cada dia, ó Deus, trazer essa esperança às nossas vidas. De encontrar nesse livro, ó Deus, a Tua fidelidade. De encontrar, ó Deus, nessa palavra, o Teu amor, a justiça que o Senhor também faz, ó Deus. De encontrar nesse livro o sacrifício do Teu Filho, de esmiuçar e de passar essas palavras, ó Deus, quantas vezes forem necessárias, a fim de gravar em nossa mente e nosso coração tudo isso que o Senhor tem para nós e tem prometido para nós, ó Deus. Pai, nós louvamos o Senhor hoje e sempre na mediação de Cristo Jesus. E eu peço a Deus que o Teu amor possa inundar o coração, a vida de cada um desses amados irmãos, que eles possam continuar caminhando na Tua presença sempre, ó Deus, com esse amor na sua mente, lembrando de tão grande amor que o Senhor dispensou a cada um. Que a graça do Senhor Jesus, ó Deus, possa transformar as vidas deles a cada dia, ó Deus, na certeza de que nós precisamos reconhecer sempre esse sacrifício. Que o Teu Filho amado Jesus Cristo seja lembrado, ó Deus, por tamanha graça derramada. E que as ternas consolações do Espírito Santo, ó Deus, possa, em nome de Jesus, ajudar a cada um desses amados irmãos nas tomadas de decisões que precisam tomar. E assim caminhe na Tua presença, hoje e sempre. Amém.